Olá, eu sou o Iron, o idealizador do Fábrica de Opalas. Eu quero dizer que é um prazer ter você conosco. Sempre nós temos falado isso, a máxima do nosso trabalho é que a sua história faz parte da nossa história. Lembrando que você pode acompanhar todos os nossos trabalhos nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no TikTok e também estamos no Twitter. É simplesmente você digitar @Fábrica de Opalas. E aqui do YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e deixar o seu like. Hoje nós vamos falar de dois grandes clássicos dos anos 70. Claro, GM Opala não poderia ficar de fora. Vamos falar deste Opala raro 1974 e deste raríssimo Maverick 1974 GT. Queremos que você venha acompanhar conosco, dando um 360 nesses dois automóveis. Venha acompanhar a história destes dois automóveis conosco, porque a sua história faz parte da nossa história. Fala, galera! Então nós estamos aqui com dois clássicos dos anos 70 e isso é extremamente empolgante. É muito difícil nós conseguirmos colocar grandes clássicos dos anos 70 juntos, como a gente está fazendo aqui no nosso canal. E como a chamada foi Maverick GT V8 e Opala Invemo, hoje você vai poder conhecer um pouco da história desse carro. E esse Maverick GT ele tem uma história um pouco peculiar e o proprietário desse carro é um colega nosso e ele decidiu não querer participar dessa entrevista, mas falou um pouco da história desse carro. Ele ficou por longos 7 anos fazendo a restauração desse lindo Maverick e a sensação que você tem, talvez, estando aí do outro lado da câmera, é que é um carro normal como um outro antigo qualquer, mas supera todas as expectativas. É um lindo Maverick, um carro extremamente restaurado com muito carinho, com muito amor, um carro muito bonito, muito bom de estrutura, o interior do carro é muito perfeito, o motor debaixo desse capô tem um belo de um V8 muito bem caprichado, muito pintado, todos os detalhes do GT Fase 1. O proprietário desse automóvel, o nosso colega Theo, ele colocou com muita propriedade, com muito zelo, parafuso por parafuso, ele fez a montagem desse Maverick GT. Quando eu fiz essa chamada dos anos 70 de colocar um Maverick e um Opala GM, um junto com o outro, em questão o Maverick GT, a ideia não é uma ideia de competição, mas a ideia é de mostrar a qualidade desses carros e também a diferença de um para o outro. Existem algumas diferenças do Maverick e também do Opala. Eu quero destacar algumas diferenças desse carro, mas antes de eu entrar nesse tópico, eu quero falar um pouco da história desse lindo carro. O Maverick, ele é conhecido como Maverick, com acento no A, lá nos Estados Unidos. Popularmente aqui no Brasil, o bom e velho Maverick. Então, eu vou usar o nome popular mesmo, o nome do Maverick. Em 1969, a Ford americana lançou esse lindo carro que tem, quando você olha para ele, você vê que ele tem um ar esportivo muito legal, um design muito parecido com o Mustang. Eu acho que a ideia da Ford foi exatamente essa, trazer um carro com um valor um pouco mais acessível. Ele era vendido em torno de $1.990 na época. E a propaganda de marketing americana foi muito forte em cima de casais solteiros e em cima de um carro que poderia ficar na garagem como uma segunda opção para uma família. E esse peso de marketing, esse tipo de propaganda foi muito forte lá nos anos 60 e nos anos 70 nos Estados Unidos, que fez com que esse carro fosse um dos carros mais vendidos na época. E, diferentemente aqui no Brasil, o Maverick ele veio para o Brasil em 1973, ele foi apresentado no Salão do Automóvel em 1972, mas a primeira tirada desses carros da Ford passou a ser em julho de 1973. E
Infelizmente, o Ford Maverick ele teve uma vida muito curta no Brasil. Ele foi de 1973 a 1979. Existe o Maverick fase 1 e fase 2. Existem algumas diferenças entre o fase 1 e o fase 2. Todos os dois modelos de Maverick fase 1 e fase 2 saíram 4 cilindros, 6 cilindros e V8. Depois da crise do petróleo, o Maverick V8 começou a sair somente por encomenda, tá? Por questão de que existe gasolina, preço de combustível, aquela coisa toda. Mas é um grande clássico e talvez existe um clichê entre Ford e GM. Nos anos 70 isso era muito comum, principalmente Maverick e Opala. Esse clichê ainda existe até hoje, mas é fato dizer e reconhecer que é um lindo automóvel. A sua carroceria Fastback é uma carroceria muito diferenciada, que traz atenção e traz muito amor para quem vê, mesmo sendo do mais novo ao mais velho. Gostaria de ter um carro desse na garagem. E é interessante falar um pouco do Maverick, da Ford Maverick, que foi um carro que levou as corridas de Stock Car, ele levou nos anos 70 praticamente todas as corridas de Stock Car comparado com a GM. Então, é um carro campeão, é um carro que com seu grande motor V8, com uma alta potência, um carro que alavancou grandes troféus lá nos anos 70. Infelizmente é um carro que teve uma vida muito curta e talvez isso leve a pensarmos a estatística elevada de preço desse carro. Hoje, estatisticamente, é um dos carros antigos mais caros do mercado brasileiro. Os dois carros mais caros sendo antigo do mercado brasileiro, estatisticamente, é a Kombi Tape, conhecida dessa forma como Tape lá na Europa, que é a famosa Kombi Corujinha, e também aqui o bom e velho Maverick, ok? É um carro que pode chegar, sendo V8, a cifras de 80 a 90 mil reais, um valor de um automóvel desse. Sem dizer que é um carro difícil de se achar. Por quê? Claro, foi um carro que foi pouco fabricado. De 73 até 79 foram poucos carros. Os carros que existiram, muitos se perderam no tempo. E aqueles que se idealizaram a ideia de comprar esse carro quando ele na crise do petróleo, quando ele ficou jogado debaixo de uma árvore, debaixo de uma garagem, realmente fez uma aquisição muito boa. É o caso do nosso amigo Theo, que teve uma experiência muito legal e ele resgatou vários Mavericks, teve vários Mavericks, inclusive esse exemplar que nós estamos apresentando aqui. Existem algumas diferenças desse carro, Maverick, para o GM Opala. Quais são as diferenças? Eu quero destacar pelo menos 4 diferenças aqui desse carro. Primeira diferença é os paralamas. Ele tem um paralama bem mais alargado do que o GM Opala, tá? E isso proporciona dentro da caixa de roda, a probabilidade de você colocar umas rodas mais alargadas no carro, trazendo um estilo realmente mais old school, um estilo mais americano, tá? A frente do carro, ela é maior que a frente do GM Opala, tá? O motor V8 cabe aqui com muita tranquilidade. Você vai poder ver isso aí quando a gente abrir o cofre desse Maverick. Uma outra diferença é que esse Ford Maverick, ele tem coluna. E o GM Opala é um carro sem coluna. A ideia de um carro sem coluna, a GM ela conseguiu ganhar muitos clientes em 1972, quando ela lançou o GM Opala sem coluna. Então, traz aquele ar de liberdade, você pode colocar, quem está no banco traseiro coloca os braços para o lado de fora, aquela coisa bem chique que você que já andou de Opala Coupé sabe que proporciona aquele vento no rosto, aquela coisa bem legal ali que você já deve ter experimentado no seu rolê diário aí com o seu GM Opala, tá ok? O Ford Maverick, ele tem uma traseira um pouco menor. O espaço do banco dele é menor que o espaço do banco do Coupé Opala. Inclusive, esse carro foi muito criticado nos anos 70 pelas revistas de época, exatamente por isso, pelo pouco espaço para o passageiro no banco traseiro e pela falta de visibilidade, tá? Mas é um carro muito legal. Uma outra diferença
que a gente quer trazer aqui é o porta-mala. O porta-mala do GM Opala é bem grande, diferente do porta-mala do Maverick, ok? Essas diferenças são as diferenças básicas que a gente pode estar apresentando para vocês. E é claro, quando a gente fala de motorização, o GM Opala nós conhecemos o 4 cilindros e conhecemos também os 6 cilindros, tá? O Maverick, ele saiu com a motorização 4 cilindros, 6 cilindros e 8 cilindros, que é o famoso e bom V8, tá? Os modelos de Maverick nos anos 70 eram o luxo, o super luxo, o LDO e o GT. Então nós estamos aqui diante de um GT fase 1. Também existia GT fase 2. Então esse GT fase 1, ele tem uma peculiaridade para o GT fase 2. Quais são? A diferença é a traseira, as lanternas da traseira, a diferença é o plug do milha lá dentro, tá? A diferença é o capô, tá ok? Então é um grande clássico dos anos 70. E queremos que você acompanhe conosco, vamos dar um 360 nessa linda máquina Maverick GT 1974 e nesse lindo GM Opala 1974.